Oi, meu nome é Denise Belucci, eu sou fonoaudióloga e supervisora do Instituto Farol. Hoje nós vamos responder a algumas perguntas que vocês enviaram pelo canal do YouTube sobre o primeiro vídeo da apraxia de fala. A primeira pergunta que a gente vai responder é a pergunta enviada pela Ellen Bezerra. Ela disse que está muito ansiosa porque o filho dela tem bastante intenção comunicativa, tenta falar, mas não sai nada. Ela pergunta se isso pode ser um quadro de apraxia. Ellen, a avaliação da apraxia de fala tem que ser muito minuciosa e conduzida por um profissional experiente no assunto. Pode ser que seu filho tenha, sim, apraxia de fala. É comum que as crianças com apraxia de fala tenham a intenção de falar, mas não consigam articular de maneira adequada os sons. O melhor que você faz é procurar um profissional especializado e garantir que uma avaliação bastante minuciosa seja feita a respeito. A outra pergunta que a gente vai responder é a pergunta da Maísa Borges. Ela diz que o filho dela às vezes produz algumas palavras e às vezes não, que às vezes é inconsistente de modo aleatório. Mas é muito difícil dizer nesse caso se é ou não uma apraxia de fala. Precisamos garantir que seu filho tenha entendido a função da linguagem e que ele saiba que a fala é importante para se comunicar. Esse é o grande diferencial das crianças com autismo. Então a gente precisa garantir que ele tenha entendido que falar tem um poder enorme de ação sobre o mundo e que ele consegue muitas coisas falando. Estando estabelecida essa função comunicativa mais básica, a gente consegue então avaliar se a produção de fala é que está comprometida por uma dificuldade articulatória. Pode ser que a não produção eventual ou que as produções diferentes a cada momento sejam em função de uma dificuldade articulatória, mas isso precisa ser avaliado mais minuciosamente, com mais critérios e protocolos mais específicos. A Kelly Lima enviou uma pergunta dizendo que o filho dela não consegue falar frases muito longas, que quando isso acontece ele enrola muito as palavras. Kelly, isso pode ser um sinal de risco sim para apraxia de fala. Normalmente, crianças com dificuldade articulatória, com dificuldades como apraxia de fala, têm mais dificuldade de produção na fala encadeada. Então, quanto mais longas as palavras ou as frases, mais difícil de coordenar os movimentos. Mais uma vez, eu digo que a gente precisa avaliar isso com mais detalhes e ver o contexto todo comunicacional da criança, aplicar alguns testes e aí fazer então o diagnóstico diferencial. Se vocês tiverem outras dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai produzindo outros vídeos e tentando responder na medida do possível. Um abraço e até o próximo vídeo.